E já fala assim: orem por ele, orem por mim também, viu? Eu estou aqui agora, vou pedir para mim. Orem por mim, mas orem por ele também. Essa semana nós tivemos a reunião do Supremo Concílio, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Manaus. Muitas coisas aconteceram, muitos direcionamentos, muitas decisões. E Deus continua sendo gracioso e bondoso com todos nós. Irmãos, abram aí, por favor, suas Bíblias em Filipenses 2. Como eu estou 2 semanas seguidas, eu vou fazer uma minissérie de pregações, né? Eu vou continuar onde a gente parou na semana passada. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Nós vamos ler até o versículo 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Diz assim a palavra: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Ó Deus, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Um texto tão rico, tão único. Ó Espírito Santo, se faz presente aqui em nosso meio para nos revelar a Tua palavra e para aplicar em nossas vidas, que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, João Calvino, ao comentar esse texto, ele falou o seguinte: a humildade a qual os exortou por meio de palavras, isso está falando de Paulo, está exortando os irmãos lá da igreja de Filipos, né? Agora lhes recomenda por meio do exemplo de Cristo. Há, todavia, 2 partes nesse texto que a gente leu. Na primeira, Paulo nos convida a imitar Cristo, por ser esta a regra de vida. Na segunda parte, ele nos atrai para ela, por ser este o caminho pelo qual alcançaremos a verdadeira glória. Bom, quando a gente, na semana passada, estava aqui falando sobre essa carta, algumas coisas a gente viu. Primeiro foi que Filipenses foi a primeira igreja cristã plantada na Europa, a igreja de Filipos, né? Filipenses eram os habitantes ali. E essa cidade era uma cidade com uma grande importância comercial e militar também. Foi fundada por Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Então, tem todo um contexto que trazia uma importância geográfica, comercial e militar para aquela localidade, e uma simbologia muito forte por ser a primeira cidade europeia com uma igreja cristã. Bom, Paulo estava preso em Roma, e essa igreja enviou a ele um irmão, um servo, chamado Epafrodito. Epafrodito, é um trava-língua esse negócio, né? Foi lá visitar Paulo, levou uma oferta. Paulo fica grato, fica feliz com a visita daquele irmão, com a companhia que ele fez a Paulo ali alguns dias, e quis registrar essa alegria na carta aos Filipenses. Por isso que a carta é conhecida como a Carta da Alegria. Paulo, nesses dias com esse irmão, com Epafrodito, ele ouviu que, embora os filipenses eles estivessem adornando, né, a sua confissão de fé com uma vida que de verdade honrava a Deus, que
que esses irmãos eles estavam prontos a sofrer por causa de Cristo, que eles estavam dispostos a fazer até mais, né, do que podiam para socorrer as necessidades de outros. Esses irmãos estavam de fato dando um testemunho poderoso acerca da nova vida que eles tinham em Cristo Jesus. Mas não por isso essa igreja estava totalmente livre. Se você achar que pode ser sério, me dá. Pode ser sério, e é sério, né? Mas nem por isso essa igreja estava totalmente livre de desentendimentos pessoais. No final do capítulo 1, né, o que antecede um pouquinho o texto que a gente leu, Paulo ele expressa um desejo ardente de estar a par dos fatos ali, de que os filipenses eles estão vivendo em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos aí pela fé do Evangelho. No comecinho do capítulo 2, né, Paulo ele fala novamente, ele dá ênfase, né, a essa necessidade, principalmente a necessidade de haver unidade entre os irmãos. E Paulo ele destaca que essa é uma qualidade que só ocorre quando há humildade em nossas vidas. Unidade de mente, de coração, humildade na disposição para servir, para o serviço. Então, a carta dos Filipenses ela traz para a gente duas grandes verdades. A primeira é que a doutrina está sempre conectada com a vida. Não existe vida cristã de verdade, eu falei semana passada, se nós somos apenas acadêmicos, conhecedores, doutores da letra, mas isso não desce para o nosso coração. Paulo, nessa carta, ele está tratando de um problema prático da igreja. Algo real que estava acontecendo na vida daqueles irmãos. E ele estava exortando os crentes à unidade. Paulo, ele expõe um pensamento teológico e cá entre nós, esse texto que a gente leu é um dos textos mais profundos sobre a pessoa de Jesus, um dos textos mais complexos e pela igreja reconhecidamente assim, um dos grandes mistérios que as Escrituras têm para a gente. Mas Paulo traz isso não para fazer teologia, não para escrever um livro, não para mostrar como ele era um douto formado na escola de Gamaliel, nada disso. Paulo trouxe isso para resolver um problema de desunião dentro da igreja. O fato é, a teologia tem que estar conectada com a vida. A teologia determina a nossa ética. A igreja não precisa apenas pensar, ela precisa viver teologicamente. Então, a primeira verdade é essa, a doutrina conectada com a nossa vida. A segunda verdade da carta é que a vida de Cristo é esse exemplo máximo para as nossas vidas. Porque se nós recebemos uma nova vida, se nós recebemos uma nova identidade, se nós estamos sendo moldados ao caráter de Cristo, Cristo é esse exemplo perfeito, né? Então, Paulo, ele não corrige os problemas das igrejas de Filipos, né? A gente tem um exemplo que é mencionado, que é o atrito que havia ali entre Evódia e Sintique, né? E Paulo não fala assim, pegue na mão uma da outra, né? Vão ficar abraçadas até fazer as pazes. Paulo não faz esse tipo de coisa. Paulo não pega nada bíblico para tentar de alguma forma forçar algum tipo de comportamento. Mas Paulo mostra o exemplo de Cristo. Paulo fala para a igreja acerca da vida que Deus espera de nós, porque é a vida que Ele já nos deu. Então, se eu pudesse sumarizar, né, esse segundo ponto, é que o melhor remédio para curar os males de qualquer igreja, e qualquer mal que seja, é olhar para Cristo e imitar o seu exemplo. A igreja de Filipos, ela estava sendo atacada por inimigos externos, essas questões internas. E Paulo fala, olhe para Cristo. Olha para Cristo. Olha para Cristo. E o que a gente vê de Cristo aqui nesse texto?
Primeiramente, eu diria do versículo 5 ao 8, Paulo nos fala da humilhação de Cristo. A gente recebeu dele, como eu disse, uma nova vida, que é a vida dele, para que a gente viva aqui nesse mundo essa vida, e a gente precisa aprender a viver conforme essa nova identidade. Essa é a questão. Então, eu tenho que viver a vida que eu ganhei, não mais a vida que eu tinha, aquela vida que era minha, porque aquela vida morreu na cruz. Isso quer dizer que a forma como nós vivemos nossa vida em todas as esferas, e particularmente aqui no texto, dentro dos nossos relacionamentos, envolve olharmos para Cristo e imitarmos Cristo, ou seja, envolve sofrer o dano, envolve nos humilharmos, envolve amarmos o nosso irmão para levarmos ele para Cristo juntamente conosco, né? Então, o que Paulo fala aqui sobre essa humilhação de Jesus? Eu vou enumerar, depois eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiramente, eu não sei se vocês já viram, provavelmente sim, né? Uma das coisas que a gente mais ouve quando tem conflitos entre pessoas, principalmente em instituições, é: eu sei os meus direitos. Eu sei o que é que eu posso, eu tenho direito, eu. Cristo voluntariamente abriu mão de seus direitos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: Cristo não se encheu, não se arvorou, mas o que o texto fala é exatamente o contrário. Cristo se esvaziou. Ele se esvaziou e mais, ele serviu. Ele foi propositivo ativamente, né, para servir. E nesse ciclo, um passo que o texto fala que Cristo deu em sua humilhação foi se tornar em semelhança de homens. Pensem numa coisa: Deus é espírito. Deus não tem forma, não tem corpo, mas Cristo assumiu um corpo para a eternidade, por amor de nós. E ele se sacrificou. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre cada um desses pontos, né? Aprofundar um pouquinho aqui. Primeiramente, eu disse que Cristo, ele voluntariamente abriu mão de seus direitos. E a primeira pergunta que eu faria aqui para vocês, né, para que a gente comece a entender todo esse contexto que Paulo está falando, é: quem é Jesus? Quem é Jesus? A resposta a gente sabe, a Bíblia ela é rica, eu vou passar por isso, mas Jesus é Deus, 100% Deus, nunca deixou de ser, nem deixará. Jesus, antes da sua encarnação, ele foi co-igual com o Pai e com o Espírito, co-eterno, co-substancial. Não há diferença. 3 pessoas, uma trindade, um único Deus. Esse é Cristo. Eu sempre gosto muito, né, quando o pastor Sábio ele faz uma analogia. Isso não está na Bíblia, né, obviamente, mas ele fala: esse espírito de servo devia estar lá na eternidade. Ele falou: rapaz, a gente vai criar o homem vai pecar, e precisa um de nós ir lá e descer e encarnar. Aí o pai fala: deixa que eu vou. Aí o espírito faz: não, pai, não, deixa comigo, eu vou. E Jesus fala: não, o pai e o espírito não podem ir, quem tem que ir sou eu. E eles ficam nesse debate um com o outro, porque Deus, ele é esse espírito de humildade, de serviço. E então, em algum momento, eles decidem, né? Filho, você vai. E o que Jesus, ele fala em sua oração ao Pai, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, é que ele sempre teve a mesma glória que o Pai teve. Ou seja, ele foi revestido de glória, de majestade, e mais, ele é criador de todas as coisas. João 1, Colossenses 1,16 e por aí vai, a Bíblia é cheia desses exemplos, tá? Ele é criador de todas as coisas, ele é a palavra de Deus, por meio dele tudo que foi feito se fez, e sem ele nada foi feito.
ele, na eternidade, era adorado por anjos nas regiões celestiais. E Paulo, ele inicia falando de Cristo, desse Deus, do Deus eterno, Criador de todas as coisas, falando o seguinte, versículo 6 que a gente leu, subsistindo em forma de Deus. E é importante a gente entender esse subsistindo em forma de Deus, porque isso vai revelar para a gente mais sobre a divindade de Cristo. Essa palavra subsistindo, no original, ela descreve algo que é a essência, né, daquilo que está sendo qualificado. É algo que não pode ser mudado. Aquilo que tem uma forma que é inalterável. Tá? Então, assim, descreve características que são inatas, imutáveis, inalteráveis. O que eu quero falar aqui agora é, Paulo está dizendo o seguinte, Jesus é Deus em forma inalterável, em forma essencial, em forma imutável. Jesus é e sempre foi Deus, inclusive quando encarnado. Mas logo em seguida no texto, Paulo diz o seguinte, que Jesus subsistia em forma de Deus. Irmãos, me perdoem porque hoje assim, né? Estudando o texto, assim, o jogo de palavras que Paulo faz é tão belo, é tão bonito, que eu não poderia deixar de trazer isso para cá. Pode ser que fique até um pouquinho mais chato, mas o ponto é, essa palavra em forma de Deus, palavra forma, no grego ela poderia ser escrita através de duas palavras. O grego parece o português, né? Várias palavras que têm um significado muito semelhante, mas não necessariamente iguais em sua completude. Então, forma poderia ser, tá? Agora vem aula, né? Forma poderia ser morfe. Morfe é essência que nunca se altera. Ou poderia ser esquema. Esquema, ou seja, algo que é aparente, que é externo, mas que é mutável. Então, por exemplo, um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, eles têm a mesma morfe, são humanos, mas tem um esquema diferente. Ou rosas, narcisos, lírios, todos são rosas, são flores, né? Então, tem a mesma morfe, mas como são flores diferentes, elas têm uma aparência diferente, é um esquema diferente. Paulo, quando fala que Jesus, ele subsistia na forma de Deus, ele está dizendo, ele usa a palavra morfe, ou seja, aquela que não tem mudança, né? Que ela permanece ali sempre. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, que Jesus, ele é de maneira inalterável na forma de Deus. A sua essência e o seu ser são imutavelmente divinos. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, Cristo Jesus, ele sempre foi e continuará a ser sempre Deus por natureza, a expressa imagem da divindade. Jesus sempre foi Deus, ele sempre possuiu toda a glória, todo o louvor do céu, com o Pai e com o Espírito Santo, sempre reinou sobre o universo. Bom, fácil até aqui, né? Bonitinho, fácil, mas há uma outra verdade gloriosa. Ainda no versículo 6, o apóstolo diz que Jesus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Julgar como usurpação quer dizer que Jesus não considerou a sua igualdade com Deus de uma forma egoísta, que ele deveria reter aquilo para ele. Ou seja, como se Jesus falasse assim, não, eu vou descer por causa daquelas pessoas que são minhas inimigas. Rapaz, eu sou Deus. Quem pecou foi eles, não fui eu não. Para que eu vou descer ali?
Não, Jesus não fez isso. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não se agarra aos privilégios da sua divindade. Ele não se agarra ao fato de ser filho unigênito do Pai. Ele não se agarra, mas antes disso, ele abre mão de todos os seus privilégios por amor a nós. Tem um teólogo chamado Ralph Martin, que ele fala que para o Cristo pré-encarnado, em vez de imaginar que igualdade com Deus significa obter, não. Jesus, ele deu até se tornar vazio. Jesus não pensou em si mesmo. Ele pensou nos outros, ele pensou em nós. Ele abriu mão de sua glória, desceu das alturas e usou os seus privilégios, não para se proteger, não para se vangloriar, mas para nos abençoar. Um outro estudioso da Bíblia, chamado F.F. Bruce, ele diz que Adão, lá do Gênesis, né, criado o homem, à imagem de Deus, tentou arrebatar para si uma falsa e ilusória igualdade com Deus. Cristo, por sua vez, alcançou o senhorio do universo mediante a sua renúncia. Enquanto Adão perdeu o senhorio, porque cedeu a uma tentação de um fruto proibido. Percebam que a queda, ela é, em essência, uma tentativa egoísta de pensar em mim. Eu quero ser como Deus, eu quero mandar na minha vida, eu quero dizer para mim o que é bom e o que é mal, eu que vou resolver como é e com quem é que eu vou me relacionar, eu é que cuido de mim. O exemplo de Cristo é o contrário disso, é o oposto disso. Paulo não está oferecendo para a gente, ao falar com esse jogo de palavras, com essa questão da divindade de Cristo, Paulo não está oferecendo para a gente simplesmente um debate teológico, uma discussão técnica acerca da pessoa de Cristo, mas ele está fazendo um uso prático dessa encarnação para enfatizar a grande lição da humildade como um fator essencial da nossa unidade, né? Então, se Cristo se humilhou, nós também devemos nos humilhar. O versículo 7 diz que ele se esvaziou, né? Diz assim: antes a si mesmo esvaziou. O Filho de Deus, ele deixa o céu, ele deixa a sua glória, deixa o seu trono, ele deixa o conforto da eternidade, né? Ele se faz carne, se faz homem. Paulo, ele está revelando para a gente, ou eu vou até falar, né? Ele está desenhando, né? Todo mundo diz assim, entendeu o que é que desenha? Paulo está desenhando o sacrifício da encarnação de Cristo. E eu quero enfatizar isso porque a gente sempre, quando pensa no sacrifício de Cristo, a gente pensa na cruz. Mas a encarnação é sacrifício de Cristo. Ele deixou a sua glória. Ele deixou o trono ao lado do Pai. Ele deixa o céu, se esvazia e vem para a terra. Bom, mas ele se esvaziou de quê então? Ele deixou de ser Deus? A gente já viu que não. Ele não pode, isso é impossível. Ele não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus, sendo o Filho unigênito do Pai. Indubitavelmente, Cristo renunciou não quem ele era, renunciou o ambiente onde ele estava, aquele ambiente da sua glória. Cristo põe de lado a sua majestade, a sua glória, mas ele permanece Deus. Ele jamais deixou de lado a sua natureza divina. Ele nunca deixou de possuir isso.
mesmo em seu estado de humilhação, mesmo em seu estado de servo, né? Ele jamais se desposou da sua divindade. Mas percebam que Cristo, ele não troca a sua natureza ou a sua forma. Ele não muda, ele não deixa a natureza divina pela forma humana, né? Na verdade, ele troca... ele demonstra a natureza divina na forma humana. Ele se esvazia daquele ambiente para que agora, em um corpo encarnado, ele revele a Deus. Então vejam, se Cristo demonstrou a natureza de Deus na natureza de um servo, ou usando o rigor da palavra grega, de um escravo, o que isso quer dizer para a gente? O que isso fala para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos, para os conflitos que surgem em nossas vidas? Eu diria que um primeiro passo, uma primeira resposta que a gente poderia dar é: você é a imagem e semelhança de Deus, você crê nisso, você crê na sua vida, que é uma nova vida em Cristo Jesus. Então você tem que se esvaziar de si mesmo, como Cristo se esvaziou, como Ele deixou aquele ambiente de glória dele. Deixe o seu ambiente de glória. Esse é um ponto. Eu estava umas 2 semanas aí, né? Eu até comentei semana passada, quando conversava com o presbítero André Peixoto, a gente comentando sobre frases, jargões, né, que nos nossos dias são muito comuns. E um deles é: quem não é visto não é lembrado. E a gente falava o seguinte, André principalmente, né, falou: rapaz, é impressionante como isso não tem nada a ver com Cristo. É impressionante como isso não tem nada a ver com a Bíblia. Porque, irmãos, assim, eu não perguntei, eu vou dar o exemplo de quem está aqui, né? Eu sempre gosto disso. Eu não perguntei para nenhum dos irmãos que estão aqui, estavam aqui tocando, ministrando louvor, mas eu tenho certeza que nenhum deles brigou, fez questão, foi lá reclamar com o Sávio, porque não estava. Eu preciso porque eu sou muito bom. Mas ao mesmo tempo, todos eles estavam disponíveis no momento em que foram chamados, em que houve a oportunidade de servir a Deus aqui neste momento, enfim, né, não só no dia de hoje, mas no ministério do modo em geral. O que eu quero falar é que ninguém está buscando a própria glória, mas nós estamos dispostos a servir para manifestar a glória de Deus, para adorar ao Senhor. Ninguém fica se escondendo. A gente está pronto para a luta, mas ninguém está aqui falando tem que ser eu, porque isso é o oposto do que Cristo fez. Bom, enquanto eu pensava nisso, enquanto eu meditava nesse texto e na pessoa de Cristo, me veio, assim, essas coisas. A gente, quando pensa no cristianismo, talvez no símbolo máximo do cristianismo, né, a gente pensa na cruz. Vejam, eu não estou dizendo que está errado, tá? Não é isso. Mas eu quero trazer uma outra perspectiva a partir desse texto. Vocês conseguem perceber que o símbolo do cristianismo, ou o símbolo, eu vou até mudar, né? O símbolo do cristão, da vida cristã, poderia ser uma bacia, como Jesus usou lá no cenáculo, para se mostrar servo diante de seus discípulos. No cenáculo, Jesus tira sua capa, pega uma toalha, uma bacia, lava os pés dos discípulos e depois diz assim, está lá em João 13, tá? 13, 14, se não me engano. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou.
Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. O exemplo de Cristo nos tira de qualquer posição de arvoreio, de encher peito, de falar eu sou, eu mando, eu estou, porque agora. Não é assim. E não é assim porque o próprio Cristo mostra que ele que deveria ser servido foi o primeiro a se colocar em posição de servo. Mas ele também renunciou à relação que ele tinha com a lei que lhe era favorável. Porque percebam que pela lei de Deus, o castigo do pecado é a morte. Veja, Jesus, ele não estava submisso à lei de Deus porque ele é a palavra de Deus. A autoridade de Deus vinha dele. A lei estava, como para alguém que quer se relacionar com ele. Ele estava no céu, não tinha nenhum pecado, nenhuma culpa sobre ele. E ele faz a paz, vou lá, vou encarnar, vou naquele mundo. E a palavra diz que quando se encarnou, ele não conheceu o pecado. Jesus, 100% Deus, 100% homem, não pecou, mas se fez pecado por nós. Ele que era bendito eternamente se fez maldição por nós. Levou sobre seu corpo no madeiro todos os nossos pecados. E mais ainda, ao se esvaziar, quando a gente fala que ele se esvaziou, ele renunciou suas riquezas. Paulo fala isso de uma forma assim, explícita. Lá em 2 Coríntios 8, ele diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Jesus renunciou tudo. A gente fala de Deus, o Senhor do ouro e da prata, o Senhor do universo. Não há nada que não pertença, que não esteja sob o poder dele, sob a soberania dele. E ele renunciou tudo, até mesmo a própria vida. Vejam, meus irmãos, imaginem o Filho de Deus, o dono de todas as coisas. Ele não tinha onde nascer. Ele tomou emprestado um lugar para nascer. Tomou emprestado uma casa para pernoitar. Ele tomou emprestado um barco onde iria pregar. Um animal para cavalgar. Uma sala de reunião para ceiar. Um túmulo para ser enterrado. Ele não tinha nada, mesmo tendo tudo. Tudo. Ele renunciou também sua glória celestial. E renunciou também o livre exercício da sua autoridade. Porque ele voluntariamente se submeteu ao Pai. E diz: eu não procuro a minha própria vontade, eu procuro fazer a vontade do meu Pai. Então, se em algum momento alguém falar assim: Jesus na cruz foi derrotado, porque como homem ele teria vitória se vencesse os romanos, você vai falar assim: mentira. Ele não veio aqui para isso. Ele veio para morrer. E a cruz é o sinal máximo da vitória de Cristo. Bom, voltando à igreja de Filipos, será que havia pessoas em Filipos que precisavam talvez doar, talvez ceder, talvez tornarem-se humildes, mas que essas pessoas falariam assim: não, isso é demais para mim. Eu até tenho uma boa vontade, mas passou do meu limite. Ou será que Paulo, ou qualquer um dos filipenses lá, diante de tudo isso que Paulo estava dizendo, ainda poderia falar assim: não, mas tá, eu entendi tudo, mas eu tenho direitos. Eu sou cidadão romano. Ou você é de Roma, ou você é de Cristo, né?
Será que ainda seria difícil agir assim, agir de forma a me esvaziar, a renunciar o meu eu por causa de Cristo, pensando que Ele abriu mão da glória, passando da forma divina à figura de um servo? Será que esse incrível salto, esse incrível sacrifício de Cristo que sai dos céus e encarna aqui na terra, poderia ser comparável a que atitude nossa? Qual atitude nossa se compara a isso? Tudo que a gente vai pensar agora é desse tamaninho, ou menor ainda, né? Não é nada diante do ato de Jesus. Então, o que Paulo está dizendo aqui para a gente é que, se em algum momento ainda há problemas com a concórdia, né, com a comunhão entre os irmãos, é porque, e isso acontece porque alguma coisa ainda está sendo retida no sentido da humildade mesmo. Isso está acontecendo porque Jesus ainda não foi corretamente ou completamente aprendido na vida de alguns desses irmãos. E justamente por isso, não para escrever capítulos, é que Paulo, enfim, né, enviou essa carta aqui aos Filipenses. Vejam, o versículo 7 ainda fala para a gente que Jesus, ele assume essa forma de servo. Então, o eterno Filho de Deus não nasce em um palácio. A gente falou aqui, nasceu numa manjedoura, um local emprestado, cresce numa carpintaria, ele morre numa cruz. Ele não veio para ser servido, veio para servir. Jesus não pensou nos outros apenas de uma forma abstrata. Jesus não olhou para o irmão e fez: você está com problema? Eu vou orar por você. Ele não fez. Vejam, orar é a melhor coisa que a gente pode fazer por um irmão, mas dificilmente será a única coisa. Dificilmente será a única coisa. E Jesus assume a forma de servo e serviu. A palavra forma de servo, e aí eu vou voltar àquelas duas palavrinhas que Paulo diz aqui, é morfe. Ou seja, é aquela que é absoluta, aquela que não muda. Esse negócio é confuso, é difícil de entender, sim, tá? Não estranhe, porque Paulo está dizendo o seguinte: é 100% Deus e 100% homem. Jesus, ele não fingiu ser homem, ele não fingiu ser servo, ele não foi um ator desempenhando um papel. A única pessoa no mundo que tinha razão de fazer, né, de falar, eu tenho os meus direitos, né? A única pessoa renunciou. E ele diz, no meio de vós, eu sou como quem serve. E a gente começa a pensar quem foi que Jesus serviu, quem foram as pessoas. A escória da sociedade, aqueles que eram rejeitados pela sociedade, por aquela cultura. Serviu pecadores, meretrizes, cobradores de impostos, doentes, famintos, tristes, oprimidos, enlutados. Todos, Jesus não se guardou. E o texto ainda fala que ele se tornou em semelhança de homens. E eu queria ainda falar um pouquinho sobre isso, porque esse texto ele é muito belo. Porque, bom, eu já falei aqui, Paulo ele usa aquela palavrinha morfe, né, lá, para falar da forma de Deus, e para falar na forma de homem. Mas agora, quando ele fala da semelhança de homens, Paulo usa uma outra palavra. E uma palavra que fala acerca da aparência. Paulo está dizendo o seguinte: Jesus não tem apenas sentimentos e intelecto humanos,
ele tem aparência humana. Ele é um homem. Paulo, assim, ele está enfatizando esse negócio, sabe? Ele fala assim, ele nasceu como um bebezinho, ele cresceu, ele foi um menino como outros meninos lá da raça dele lá. Do ponto de vista físico, foi perfeitamente um homem. Não era um espírito, não foi uma aparição, não foi um holograma. Não. Homem encarnado, Deus. Mas ele também usa a palavra figura, que é aquela outra que eu comentei lá de forma, esquema, né? Ou seja, o pensamento aqui é de uma conformidade com a experiência humana. Jesus tinha um corpo, tinha um intelecto, tinha um sentimento, mas ele suportou tudo aquilo que nós suportamos. Ele sofreu tentação, ele sofreu, ele foi desapontado, e tudo isso diz respeito a uma experiência humana que Jesus também vivenciou. A gente não pode deixar de falar que tudo isso é um grande sacrifício, que lhe custou de verdade tudo, a vida. Talvez a gente encontre pessoas, né, enfim, que estão prontas para servir os outros, desde que, né, não me custe nada. Não, meu sábado à tarde não. Pequeno grupo sábado à tarde? Ah, não, peraí. Não, tem que vir à noite para a igreja dia de semana? Peraí. Ah, não, o meu irmão, eu tenho que... Não. Parece que está cheio de gente assim. Jesus serviu sacrificialmente e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E depois, né, enfim, ele se esvaziou, ele se humilhou, e depois ele desce mais um degrau nessa escada de humilhação, se faz servo, e nas profundezas dessa humilhação, ele sofre uma morte maldita numa cruz. Ufa, texto pesado, texto lindo, mas o texto continua de uma forma que agora, né, é o momento que Calvino fala assim, nos atrai, porque os versículos 9 a 11 falam da exaltação de Cristo, a exaltação de Cristo, e isso para mim assim foi maravilhoso, estudando e compreendendo mais esse texto, porque a exaltação de Cristo não foi obra propriamente dele, foi obra de Deus. O mesmo que se humilhou foi exaltado, a exaltação que lhe foi dada pelo Pai, cumprindo assim, né, um dos princípios que as Escrituras nos ensinam, que Deus exalta aqueles que se humilham, e foi por causa do sofrimento da morte que essa recompensa, essa exaltação lhe foi dada. E essa exaltação de Cristo é algo de verdade, algo incomparável, porque a expressão o exaltou sobremaneira seria literalmente o super exaltou. Então assim, dá para exaltar alguém, dá para exaltar muito alguém, e eu super exaltei Jesus Cristo, meu Filho. Deus Pai enaltece Cristo de uma forma transcendente e coloca Ele no lugar mais alto do universo, de uma forma que Ele agora recebe um nome que é acima de todo nome. Ele recebe esse nome por herança, recebe esse nome por doação, e o nome de Jesus agora é posse nossa, é posse da igreja, porque por meio desse nome os enfermos são curados, os perdidos são salvos, os crentes são perdoados, os cativos são libertos, as orações são respondidas por causa desse nome. E que nome é esse? Que nome tão poderoso e tão belo é esse? Eu acho muito interessante como os teólogos, historiadores vão buscando nessas informações e falam, olha lá, na igreja primitiva que se falava o grego, a palavra para falar de Jesus era Kyrios, era Senhor. No grego e no romano era Dominus, Senhor e dono de todas as coisas.
Dessa maneira, quando Jesus era chamado Kyrios, né, era chamado Senhor, ele era entendido como o dono de toda a vida, o rei sobre todos os reis, o senhor dos imperadores, senhor de uma maneira que nenhum outro deus pagão, daquele panteão de deuses gregos, romanos, egípcios, assírios, babilônicos que existiam ali, jamais poderiam ser. Jesus recebe o nome que revela que ele é nada menos do que divino. Essa exaltação de Cristo exige de todos uma rendição. A gente cantou aqui hoje, eu fico sempre pensando, né? Deus, acho que ele gosta de fazer essa brincadeira comigo, né? Porque toda vez eu chego, rapaz, esse louvor, se eu fosse escolher uma música para essa pregação, seria esse louvor. Toda vez eu falo isso aqui, né? Mas é verdade, é que Deus, ele vai, né? Tem um jeitinho peculiar e amoroso dele. Mas na segunda vinda de Cristo, os 3 mundos vão se dobrar a seus pés. Os céus, a terra, o inferno, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Kyrios, é o Senhor sobre todos, Senhor no céu, Senhor sobre os anjos e os remidos, Senhor na terra sobre os homens que aqui ficarem, e debaixo da terra sobre os demônios e condenados. Eu fico imaginando com que pavor os homens cairão ao perceberem quem Jesus realmente é. Isso que a gente já teve, essa revelação, né, que a gente já teve. Bom, mas essa exaltação de Cristo, ainda assim, percebam que não é algo voltado apenas para Ele, porque a exaltação dele tem um propósito estabelecido, que é que todos em todo o universo conheçam o senhorio de Cristo e que o Pai seja glorificado pela exaltação do Filho. Então veja, se na vida de Cristo é assim, na minha vida, na sua vida também é. A nossa vida não é sobre glória, renome e reputação para mim, mas é sobre glória, renome e reputação para o Pai. Sempre isso. Quando Cristo ele é exaltado, toda a vida e obra de Jesus apontam não apenas para a sua glória pessoal, mas objetiva a glória do Deus triuno. Jesus atrai homens para si, para poder levá-los a Deus. Na igreja de Filipos, a gente estava comentando, tinha aqueles que tinham propósito de satisfazer, né, suas ambições ali egoístas, mas no entanto, o único propósito de Cristo era servir aos outros. Enquanto alguns membros da igreja de Filipos queriam ser o centro das atenções, Jesus queria que o único centro das atenções fosse Deus. Assim também deve ser a nossa vida. Não pensar em nós mesmos, mas pensarmos uns nos outros, concordemente uns nos outros. Ninguém busque sua própria glória, é o que Paulo ensina aqui por meio de Cristo, mas todos nós busquemos em unidade a glória de Deus. Eu queria fazer algumas aplicações desse texto aqui para as nossas vidas, para a gente encerrar. A primeira é: se Cristo, que é Deus, 100% Deus, desde toda a eternidade Deus, se esse Cristo se humilhou, Ele encarnou, Ele morreu, Ele se esvaziou, Ele se sacrificou por amor a você, quando você era inimigo dEle. E se você já entende que hoje você recebeu uma nova vida, e você é a imagem e semelhança de Deus, o que é que falta? O que é que falta para você se despir do seu ego? Para você se despir da sua soberba e pensar concordemente com seus irmãos? O que é que nos falta? Em segundo lugar, todos nós, sem exceção, passaremos pelo tribunal de Cristo. Entendam, eu não estou falando do tribunal de Deus que vai julgar os pecados, porque os nossos pecados já foram julgados na cruz lá de Cristo.
mas eu estou dizendo que as nossas obras serão julgadas. Não assistência social, tá? Não é sobre isso, mas a palavra nos diz que as boas obras foram criadas de antemão para que andássemos nela. As boas obras que são aquelas que a gente leva os nossos irmãos, a gente leva o nosso próximo em direção a Deus, e isso engloba muita coisa. E nessas obras, ou por essas obras, nós receberemos um galardão que é eterno. A parte ruim é que a Bíblia não diz exatamente o que é esse galardão. A parte boa é que o negócio é bom. Você só sabe que é bom. Eu quero e quero muito, né? Eu quero e quero muito. Mas, percebam, meus irmãos, o buscar a unidade, o pensar concordemente, o viver em comunhão com meu irmão, o levar a Cristo em situações de conflitos, ou seja, como Cristo diz lá no Sermão do Monte, Mateus 5, bem-aventurados os pacificadores. É isso, é sobre isso que Deus está falando aqui também. É sobre esse tipo de boa obra que nós receberemos nossas recompensas, nossos galardões. O que eu quero te falar é: olhe para Cristo. Em tudo na sua vida, pense nos termos pelos quais nós temos o privilégio de dar glória a Cristo. Pense nos nomes que Jesus tem. Jesus Cristo é maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o Messias, o Senhor, o primeiro e o último, o começo e o fim, o alfa e o ômega. Ele é o ancião de dias, o rei dos reis e o senhor dos senhores, o Deus conosco, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é chamado de a porta das ovelhas, o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor, o bispo das nossas almas. Ele é o cordeiro sem defeito e sem mácula, o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Ele é a palavra, a luz do mundo, a luz da vida, a árvore da vida, a palavra da vida, o pão que desceu do céu, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Deus Emanuel, ele é a rocha, o noivo, a sabedoria de Deus, nosso Redentor. Ele é o cabeça de todas as coisas, o amado em quem Deus tem todo o seu prazer. Meu irmão, se Jesus é tudo isso para você, se Jesus representa essas verdades gloriosas para você, então os seus joelhos já se dobraram e continuarão dobrados, confessando que Ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Ó Deus, obrigado, Pai, por este tempo aqui, por esta palavra, Senhor. Obrigado, Jesus Cristo, por tão grande sacrifício. Se Tu és o exemplo de nossas vidas, o modelo de nossas almas, esse sacrifício nós nunca poderíamos fazer. Só Tu, meu Deus. Louvado seja o Teu nome. E Pai, nós queremos Te rogar, ajuda-nos na caminhada, no convívio, nos relacionamentos com os nossos irmãos.